O tema do Evangelho e da primeira leitura do livro de Eclesiástico nos chama a atenção sobre um tema para ser feliz. E para a gente ser feliz, o Evangelho certamente nos convida a algumas atitudes que nos poderão fazer felizes e nos poderão dar a indicação de como é que nós devemos fazer segundo o critério de Jesus para sermos felizes. O Evangelho de Lucas, no capítulo 14, apresenta Jesus viajando, Jesus na casa, Jesus à mesa, Jesus entre amigos, os seus amigos. O Evangelho também me pergunta: quem são os meus amigos? Quais são os seus amigos? Quem é o nosso amigo, os nossos amigos? Com quem nós nos relacionamos? Quem faz parte do nosso grupo de amizade? Quem é amigo de quem? No mundo tão marcado por tanta indiferença, a gente encontra dificuldade para termos amigos e de sermos amigos também. Por outro lado, eu pergunto também: quem eram os amigos de Jesus? Aí quando eu pego os amigos de Jesus e os meus amigos e tento fazer uma comparação, aí já vou observando a distância que existe entre os amigos de Jesus e os meus amigos. Os amigos de Jesus eram os pecadores, eram os marginalizados, imprestáveis, eram os abandonados, desprezados. Eram aqueles que ninguém queria, que ninguém gostava, que ninguém admirava. E estes, Jesus tinha uma predileção especial. Haja visto os amigos que Jesus escolhe para ser os seus apóstolos. Nenhum com uma biografia de excelência. Todos com uma biografia, no mundo de hoje, trágica. Estes eram os amigos de Jesus. Porque estes amigos de Jesus não os decepcionava. E nós, certamente, não somos amigos de bandido, de gente imoral, de gente cretina. Geralmente os nossos amigos são escolhidos a dedo. Nós sabemos em quem nós colocamos como amigos, quem faz parte do grupo das nossas amizades, ou da nossa amizade. E Jesus inverte a situação. Jesus escolhe os pecadores, as prostitutas, os ladrões, os adúlteros, para serem seus amigos. Que coisa impressionante! É olhar como Jesus conseguia lidar com esse tipo de amizade. Porque não são os amigos ruins que nós temos que nos fazem mal. É como nós nos comportamos diante deles. Por isso que nós vamos escolhendo amizades ou amigos. E nós achamos que esses amigos que nós escolhemos, esses são os verdadeiros amigos. E Jesus, por outro lado, escolhe aqueles que o mundo não dava nenhuma atenção, nenhuma palavra. E Jesus é convidado para uma refeição na casa de um fariseu, que não era uma pessoa benquista, bem vista na sociedade do seu tempo. Aliás, Jesus adorava fazer esse tipo de coisa. Você não vai encontrar nenhuma vez Jesus conversando, sendo amigo ou compartilhando a refeição com um rico.
a não ser uma somente vez, quando Jesus foi almoçar na casa de Zaqueu, que era rico. Mas quando Zaqueu recebe Jesus na sua casa, Zaqueu se converte. É uma raridade, uma preciosidade, é uma única só vez que encontramos no Novo Testamento um rico que se converte por ter Jesus ido à sua casa. E ele vai se encontrar com Jesus à noite, porque ele tinha vergonha de se encontrar com Jesus, certamente devido aos seus grandes pecados. Nós, irmãos, nós nos encontramos quando nós fazemos as nossas festas. Quem nós convidamos? Vocês podem observar, em geral, nossos amigos bem comportados, bem escolhidos, amigos que, entre aspas, jamais nos irão fazer mal, e amigos que, quem sabe, um dia eles irão retribuir aquilo que nós fizemos por ele. Por isso que o Evangelho, Jesus ensina princípios de etiqueta, para que a gente não fique frustrado com os nossos amigos, porque é preciso recuperar esta relação de amizade. Por isso que Jesus, o Evangelho de Mateus, de Lucas, insere Jesus numa festa, porque se você quer saber quem somos, é só ir numa festa, aí você vai ver quem é que somos, quem nós convidamos para a festa. E nós os convidamos assim, anotando nomes escolhidos a dedo, são os nossos convidados, escolhidos granfinamente, com toda a delicadeza, porque estes poderão nos retribuir um dia. Por isso que na ética de Jesus, no seu modo, na sua etiqueta, nas suas regras de comportamento, Jesus ensina a gente uma lição, primeiramente: fazer tudo para que você não se decepcione, porque a pior coisa do mundo hoje chama-se decepção, e a gente faz tudo para a gente não se decepcionar, porque a desgraça total é quando eu me decepciono nas minhas relações de amizade. Por isso que Jesus ensina, dentre a sua ética, algumas regras. Uma delas é a modéstia. Modéstia. E qual é a modéstia que Jesus ensina? Saber ocupar o seu lugar no banquete da vida. No banquete da vida. A maioria ocupa um lugar no banquete da hipocrisia. Aí você pode observar todos os grandes banquetes que existem. Em geral, todos eles granfinos e hipócritas. A hipocrisia toma conta das nossas festas, dos nossos convidados. Porque nós temos a ilusão de que aqueles que nós estamos convidando são os melhores, mas não são os melhores aos olhos de Deus. E a gente que é cristão precisa ficar atento a estas coisas. Isso começa na família, na casa, quando a gente começa a dar muita importância aos nossos filhos. Por quê? Porque nós temos medo que eles se decepcionem. Decepcione-se com o papai, decepcione-se com a mamãe. E por isso que nós fazemos tudo o possível para os nossos filhos, mas não lhes ensinamos a modéstia, o comportamento comedido da vida. E nós não ensinamos aos nossos filhos a ocuparem o último lugar, porque o mundo ensina
o sucesso, o glamour, ocupar o primeiro lugar, o destaque. Por isso que muitos pais, quando têm filhos pequenos, bebês, criancinhas, especialmente e infelizmente meninas, eles as chamam de princesa. E aí começa o caos da vida, da família e daquela pessoa. Porque o fato de você chamar a sua filha de princesa, você já está embutindo nela a necessidade da vitória. Porque você nunca ouve um pai dizer que a sua filha é uma escrava. Porque escrava é preconceito. Escrava é coisa de gente desprezível. Quando você olha Maria de Nazaré, ela nunca se autodenominou de princesa. Ela disse: eis aqui a escrava do Senhor. Porque tanto a princesa como a escrava não pode desmerecer a nossa qualidade de vida. E aqui está a diferença da modéstia na nossa vida. É saber ocupar o seu último lugar com dignidade e com ética. E tem muita gente que ocupa o primeiro lugar sem modéstia e sem ética. Então é isto que nós precisamos ensinar aos nossos filhos. E o mundo cravejado de situações, de música, de cantos, onde nós vamos cantando os cantos que o mundo está aí ensinando e tocando na televisão, no nosso rádio, como aquela do Gabriel Valim. Piri, piriri, 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 piradinha. Ela tá maluca, ela tá doidinha. E é chamar a mulher de quê? De vadia, de galinha, de piranha. Só que ninguém diz isto, porque ele continua dizendo: ela tá doidona, ela tá fora da casinha. Quem é que fica preso na casinha? Não é a cadela? Mas nós não nos atemos a esse tipo de música. Ele continua dizendo: ela não anda, ela desfila. Quando chega na festa, arrasa na pista. A galera olha, todo mundo quer pegar, mas ela dá de boa, só querendo dançar. Mas depois de um tempo, bebe, fica mais um pouquinho. Depois de um tempo, ela fica piradinha. Não era piradinha que ele queria dizer. Ele queria dizer piranhazinha. Que eu nem sei o diminutivo de piranha qual que é. E assim por diante, irmão. Então hoje, nesse mundo que nós vivemos, a gente não encontra mais modéstia, não tem modéstia. E Jesus vai ensinar essas regras, essas etiquetas, para que a gente comece a pensar no mundo daqueles que querem conquistar o sucesso, o glamour, através de coisas que não constroem a dignidade da pessoa humana. Porque o mundo é cravejado daqueles que querem ter o sucesso às custas dos outros. Por isso que Jesus fala: quando vocês forem dar uma festa, e aqui fala a festa do casamento, a festa da alegria, porque toda festa tem que ser a festa da alegria, mas existe a festa da decepção. É um casamento que não dá certo, é um relacionamento que não funciona, e são festas que se acabam com lamento. Quando você for convidado para uma festa, não ocupe o primeiro lugar, ocupe o último lugar. E aí chega o dono da festa e olha você e fala: olha, venha mais para frente.
E aí você vai se sentir todo feliz, porque você foi reconhecido. E aí Jesus dá a grande dica: você quer ser grande? Seja pequeno, seja humilde, mas inteligente, ético. Você não precisa do glamour da sociedade e do mundo para vencer. Seja simples, mas verdadeiro. Quando você der uma festa agora a partir desse evangelho, não convide aqueles que podem retribuir para você, porque senão você estará somente trocando de favores. Faça uma coisa que talvez nós pudéssemos fazer. Vá visitar o asilo, vá visitar uma creche, um orfanato, vai visitar os 3 hospitais psiquiátricos que nós temos e que nós não recebemos, eles não recebem nenhuma visita. Vai visitar o AME, vai ali visitar aqueles que estão adoecidos e procurando um cuidado de saúde. Vai visitar os doentes, os abandonados. Aprenda como aquele rapaz que foi passado na televisão esses dias, daquele carteiro, entregando carta nas casas, nas ruas. Ele sempre passava em frente ao asilo, e ali ele nunca tinha uma correspondência para aqueles velhinhos. Aí ele teve uma inteligência, uma divina inspiração. Eu vou fazer todos os meses uma carta para os velhinhos. E todo mês aquele rapaz escreve uma carta para aqueles velhinhos. E todos os meses aqueles velhinhos recebem uma carta diferente, contando a sua história. Aquele moço não é católico nem evangélico, e nos finais de semana, no sábado e domingo, ele visita os hospitais da cidade, que são 2. E de vez em quando a mulher dele fala: meu bem, por que você não para em casa? Porque tem muita esposa por aí, irmãos, que prefere o marido na lama, porque o marido, uma esposa dedicada às questões éticas da vida. Você que está aqui, você que é mulher, esposa, você que tem aquele maldito ciúme, você que é marido, que não cuida da sua família, como você se comporta na sua casa, na sua família. É isto que nós precisamos descobrir. E esse moço carteiro, ele não é de religião nenhuma, ele não frequenta igreja nenhuma. E nós vivemos na igreja, a maioria de nós não faz nada, nem dizimista, nem contribui na igreja, nem participa de algum trabalhinho na igreja. É preciso cuidar do banquete da vida. Mas para eu cuidar do banquete da vida, eu preciso ser humilde, simples, e fazer as coisas para que ninguém fique pensando em querer retribuir aquilo que eu estou fazendo. Querido irmão, querida irmã, enfim, qual é o lugar que você está ocupando no banquete da vida? Você quer ocupar o primeiro lugar ou o último lugar? Crê em Deus Pai.